Vamos invocar o Espírito Santo de Deus, para que ele entrando dentro de nós, ele esteja conosco em todos os momentos da nossa vida, para que nós possamos, através da força do Espírito Santo, da luz do Espírito Santo, da sabedoria do Espírito Santo, da inteligência do Espírito Santo, nós possamos andar pelos caminhos mais altos, pelos caminhos corretos, pelos caminhos da vontade de Deus. Ó Espírito Santo de Deus, nós te pedimos, vem cumprir dentro de nós a tua promessa. Vem, Espírito Santo de Deus, nos iluminar. Vem nos encher com a tua sabedoria, com o teu clarão. Vem, Espírito Santo de Deus, estar conosco, que tu és a lâmpada dos nossos pés, tu és a luz do nosso caminho, e a tua promessa é de que tu nos guiarias com os teus próprios olhos. Nós te pedimos, ó Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Os que creem, digam amém. Glória a Deus. Vamos agora invocar a presença do Senhor Jesus aqui. Digam todos comigo: Senhor Jesus, nós declaramos que estamos reunidos aqui agora em teu nome. E a tua promessa é de que nessa circunstância tu estarias no nosso meio. Vem cumprir a tua promessa. Nós te pedimos no teu santo nome. Sintamos a presença do Senhor Jesus agora junto de nós, aqui conosco. E aproveitemos esta presença para nós confessarmos a Ele os nossos pecados e pedimos perdão dos nossos pecados e recebê-lo em nossa vida como nosso único Senhor. Digam comigo: Senhor Jesus, nós te confessamos agora todos os nossos erros, todas as nossas transgressões, todos os nossos pecados, todas as nossas ofensas, e te pedimos perdão por todas elas, por pensamentos, palavras, obras, omissões. E te pedimos perdão, Senhor Jesus, para que o nosso coração seja limpo, Senhor Jesus. Entra dentro de nós e vê se existe algum caminho errado, Senhor. Corrige-o, nós te pedimos, em nome de Jesus. Digam comigo agora: Senhor Jesus, nós declaramos que te recebemos agora em nossa vida como nosso único Redentor, como nosso único remissor, como nosso Salvador. E queremos, Senhor Jesus, que o Senhor reine dentro do nosso coração. Assim seja. Amém. Vamos agora fazer a nossa meditação do dia de hoje e vamos trazer aqui um pensamento que está numa das epístolas, digamos assim, mais difíceis da gente compreender, que é a epístola aos Hebreus. É muito discutida a origem e o autor dessa carta. Muita gente acha que é de Paulo e muitos acham que não é, mas de qualquer maneira percebe-se que essa epístola tem a inspiração do Espírito Santo de Deus, qualquer que tenha sido o seu autor. E aqui no capítulo 10, no versículo 19 em diante, há uma expressão que nós temos de guardar. Olha o que está escrito aqui no subtítulo: o privilégio de acesso dos crentes à presença de Deus. Vejam bem, o privilégio de acesso dos crentes à presença de Deus. Então, estar na presença de Deus é um privilégio daqueles que creem nele. É um privilégio daqueles que creem em Deus. A palavra crente aqui não significa o crente evangélico, significa o crente em Deus, o crente em Jesus. Então, aqueles que creem em Jesus, aqueles que creem realmente em Jesus, já por força da crença em Jesus, da fé em Jesus, também tem a crença em Deus. E quando se tem a fé em Jesus e a crença em Deus, tem-se o privilégio de se chegar à presença de Deus. Vamos ao histórico da presença de Deus. No Antigo Testamento, na lei judaica, o templo era dividido em várias seções. Tinha a seção que era reservada ao povo judeu, tinha a seção que era reservada aos estrangeiros, tinha a seção que se chamava santo, que era reservado aos sacerdotes, e tinha a secção que era chamado Santo dos Santos, que era totalmente isolada e que era reservada apenas ao sumo sacerdote, que lá entrava uma vez por ano, a si mesmo amarrado pela cintura,
porque se ele tivesse qualquer problema lá dentro, ninguém podia entrar para acudi-lo. Então se puxava de volta por aquela corda. Vejam só o sistema em que a crença judaica tinha da presença de Deus. E Deus só estava presente realmente no Santo dos Santos para os judeus. Vamos recapitular. O templo, que era o lugar onde Deus estaria para os judeus, ele tinha a seção que era só para estrangeiros, a seção que era para o povo judeu. O santo, que era um compartimento onde os sacerdotes podiam entrar. E o Santo dos Santos, que era um lugar reservadíssimo, onde só o sumo sacerdote podia entrar. Por quê? Porque só ali, para o judeu, é que estava a presença real de Deus naquele lugar. E o sumo sacerdote só entrava ali amarrado com a corda pela cintura, porque qualquer coisa que acontecesse com ele, ele era puxado de lá, porque ninguém mais podia entrar naquele lugar. E para o judeu, só ali é que estava a presença de Deus. Olha que ideia que existia sobre a presença de Deus e ainda hoje continua existindo. Porque para o católico, Jesus só está presente, Deus só está presente no sacrário da igreja. Só ali que ele está presente de forma real. Então nós temos na Igreja Católica um Cristo real que está presente dentro do sacrário, trancado a chave no bolso do sacristão ou do padre, e o Cristo fantasma, que está pelo mundo aí, que quem quiser encontrar vai ver se consegue encontrar um Cristo que não é real, é fantasma, segundo a doutrina da Igreja Católica. Agora, o que fez Jesus? Porque o Santo do Santo, ele era dividido do santo através de uma cortina muito densa, muito grande, muito enorme, uma cortina que de baixo em cima, uma cortina de mais de 9 metros de altura. Quando Jesus morre na cruz, exatamente na hora da morte de Jesus, aquele véu foi rasgado de cima embaixo. Vejam bem, ele não foi rasgado de baixo para cima, ele foi rasgado de cima para baixo. Significando dizer que não foi nenhum homem que rasgou aquele véu, porque o homem de baixo, ele só conseguiria rasgar o véu de baixo para cima. Significa que Deus, pela morte de Cristo, ele rasgou o véu do Santo dos Santos. Ele escancarou a presença de Deus na nossa vida. A partir do momento em que Cristo morre, que entrega a sua vida por nós, a partir do momento que Cristo toma a atitude de Salvador da humanidade, aquele véu é rasgado por Deus, de cima a baixo, arregaçando, digamos assim, o Santo dos Santos, para dizer a todos nós que Deus, a partir daquele momento, através do seu Filho, ele está presente em todo lugar, em todo canto, aonde quer que a pessoa vá procurá-lo. Isso é muito importante que a gente entenda isto, porque na antiga aliança, no Antigo Testamento, o Deus era preservado, era reservado apenas ao sumo sacerdote, e uma vez só por ano. E agora, pela morte de Cristo, esse mesmo Deus está em todo lugar, de maneira real, vamos insistir nisso, de maneira real, onde quer que nós queiramos que ele esteja. Deus é onipresente, ou seja, ele está presente em toda parte, ele está presente em todo lugar. Por isso é que nós podemos invocar Deus na nossa casa, no carro, no ônibus, na viagem, no nosso trabalho, onde quer que estejamos, nós podemos invocar a presença de Deus, porque ele é onipresente, ele está realmente em todo e qualquer lugar. Vejam aqui o que diz a Escritura Sagrada. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura. Então vejam o que é preciso fazer. Na antiga aliança, o Santo do Santo era inatingível. Ninguém podia atravessar aquele véu, a não ser o sumo sacerdote, uma vez por ano. Qualquer que tentasse entrar no Santo dos Santos,
A pena para ele era a pena de morte. Ele era apedrejado se ele entrasse no Santo dos Santos. O que diz a Epístola aos Hebreus? Que hoje nós devemos ter intrepidez, ousadia para entrarmos no Santo dos Santos, ou seja, para nós entrarmos na presença de Deus, na presença real de Deus. Não temos mais que obedecer nenhum véu que esteja na nossa frente, porque o véu, que é a carne de Jesus, foi rasgado, foi dilacerado, para que a gente tivesse acesso a Deus a qualquer momento da nossa vida, em qualquer instante da nossa caminhada e em qualquer lugar que nós queiramos recebê-lo, que nós queremos estar com ele. Então este véu foi rasgado. E o véu que é Cristo, a carne de Cristo, foi dilacerada, foi rasgada para que a gente pudesse ter acesso a Deus. E esse acesso a Deus nós temos de fazer com ousadia. Porque o que acontece com a nossa vida? Nós fomos ensinados, nós fomos habituados, nós fomos instruídos para termos um chamado respeito a Deus. E esse respeito nós temos de ter. Só que o respeito que nos foi ensinado é um respeito de afastamento. Olha, você não pode abrir o sacrário, você não pode botar a mão na hóstia, você não pode botar a mão naquele cálice onde está o sangue de Cristo. Não, você tem que se afastar. A presença de Deus é uma presença dura, uma presença difícil? Não, aí é que está. A presença de Deus é presença de amor, é presença de perdão, é presença de total entrega. Esta é a presença de Deus. Por isso que nós temos de ter ousadia hoje, intrepidez, para a gente crer nesta palavra, para a gente crer nisto. E a palavra que está escrita aqui é intrepidez, não é isso? Que nós temos intrepidez para entrar no Santo dos Santos, para entrar na presença de Deus. Paulo não deixa de trazer noutra circunstância aqui atrás, quando ele diz assim, aqui, na epístola, essa é a epístola aos Hebreus. Vamos mais para trás um pouquinho aqui, que nós vamos encontrar onde ele usa a palavra ousadia, onde nós temos de entrar com ousadia na presença de Deus. E por que nós temos de ter essa ousadia? Está escrito aqui, ó. Na epístola aos Hebreus também, no versículo 3. Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual casa somos nós, se guardarmos firme até ao fim a ousadia e a exultação da esperança. Vejam, a epístola aos Hebreus diz que nós temos que ter ousadia na nossa esperança. Temos de ter ousadia na nossa esperança, ousadia na nossa fé, intrepidez na nossa fé. A nossa fé tem que ser fé intrépida, ousada, que é o que ele diz aqui, ousadia na nossa esperança. Mostramos aqui uma situação esses dias atrás, do prejuízo da cerca do Nordeste. Já chega a 2 bilhões o prejuízo da seca no Nordeste. Os jornais de hoje trouxeram que mais de 70 mil reses estão sendo levadas embora do Nordeste porque estão morrendo todas. E tem uma figura de um cidadão nordestino, magro, esquálido, que está vendendo uma vaquinha e ele chora ao vender a vaquinha porque a vaquinha era a única que dava leite para ele e para os filhos. Isso chama-se medroso, medo na fé. Isto não é ousadia, isso não é intrepidez, porque ao invés dele sair vendendo a vaquinha dele de leite, se ele chama ousadamente, atrevidamente, com fé, a presença de Jesus na vida dele, ele não precisava vender a vaquinha. Mas que absurdo falar uma coisa dessa? Não. Ou nós cremos nisso aqui, ou nós cremos na palavra de Deus, que é a promessa dele, ou nós vivemos de acordo com esta promessa, ou então nós temos de viver fugidos, escondidos, atemorizados, medrosos, porque é este o caminho daqueles que não têm ousadia na fé, que não têm intrepidez na fé. Essa notícia que estava no jornal de hoje, que mais de 70 mil reses estão sendo tiradas, esquálidas, quase mortas lá do Nordeste,
porque não tem mais o que comer, não tem mais nada para comer, não tem água para beber, não tem nada, e a figura de um coitadinho vendendo a única vaquinha que tem, que sobrou, que é o que dá leite para os filhos. Isto se chama falta de fé, isso se chama medo de viver, isso se chama ignorância da promessa de Deus, isso se chama total cegueira diante da presença de Deus. Jesus quer que a gente tenha intrepidez. É o que está dizendo aqui, na Epístola aos Hebreus. Temos de ter intrepidez para vivermos de acordo com as normas da Escritura Sagrada. Ontem eu fui interpelado por uma jovem pessoa da minha família. E ela traduziu, me parece, o pensamento de toda a minha família a meu respeito. O senhor está desagradando toda a família, o senhor não participa mais das coisas que o senhor acha errado na nossa família, o senhor não vem mais nas festas que nós fazemos, então o senhor está vivendo de contrário aos interesses da nossa família. Aí ela me pergunta, o que o senhor acha mais importante? O senhor viver os seus filhos, os seus netos, o senhor viver os seus bisnetos, ou o senhor acha mais importante o senhor continuar com essa alienidade que é a sua fé na Bíblia? Eu digo, pois é, minha filha, então fique bem atenção. A Bíblia já prevê que quando a gente vai para a Bíblia já prevê isso. O nosso inimigo vai ser a nossa própria família. O nosso inimigo vai ser a nossa própria família. E isto, Jesus passou por isso. Se nós pegarmos o Evangelho de João, está escrito que, em determinada ocasião, Maria, com os seus filhos, irmãos de Jesus, foi atrás de Jesus para o prender, porque achavam que ele estava alienado, que ele estava louco. Então, esse fato da família se opor à fé da gente, isso vem do tempo de Jesus. Eu disse para ela, pois é, minha filha, eu prefiro ficar com a minha fé em Cristo, porque é dele que eu dependo, é com ele, por ele e nele que eu vivo, do que eu sair do rumo da Escritura Sagrada, para viver uma vida que a Escritura Sagrada me proíbe, que ela não deixa eu viver. Eu não posso compactuar com o erro de ninguém, ainda que seja do meu próprio filho, ou do meu próprio neto, não posso pactuar com erro nenhum e vou continuar vivendo a determinação que a Bíblia me dá. Porque na hora H, viram, gente? Na hora H do meu julgamento, vou estar sozinho com Cristo. Não tem família, não tem ninguém para me acudir naquela hora, porque o julgamento é dele comigo e eu com ele. E naquela hora ele vai dizer, você preferiu a sua família do que a minha lei. Vamos dar um exemplo que está na Escritura Sagrada. Vamos dar exemplo. O sumo sacerdote Eli, ele tinha 2 filhos, Ófine e Finéias. E os 2 filhos eram sacerdotes. E eram 2 malandros refinados. Roubavam o dinheiro do templo, além de ofenderem a todas as mulheres que passavam na frente deles. E o povo foi a Eli e disse, Eli, os seus filhos, Eli, estão contra a lei de Deus, os seus filhos estão errados, Eli. E Eli disse, mas são meus filhos, o que eu posso fazer contra aqueles que são meus filhos? Aí Deus aparece a Eli e diz, Eli, porque você preferiu os teus filhos à minha lei, você morrerá e seus filhos morrerão também. E os 3 morreram em circunstâncias trágicas, antes da hora, digamos assim, os 3 morreram, porque preferiram agradar a seus filhos do que agradar a lei de Deus. Então eu quero deixar bem claro uma coisa, quando a gente trilha o caminho de Deus, nós estamos sujeitos a desagradarmos as pessoas que querem o nosso prestígio no erro. Porque no momento em que eu me sujeito a prestigiá-los no erro, eles se sentem contentes, satisfeitos, porque, olha, o meu avô, o meu pai, o meu bisavô, digamos assim, porque os meus
netinhos, bisnetinhos ainda não têm condições de errar. São criancinhas ainda, não têm condições de errar. Mas o resto tem condições de errar. E quando o avô vai e subscreve o erro deles, até meu avô está me subscrevendo aqui. E aí eu ofendo a lei de Deus. E, gente, nada neste mundo pode desviar você, meu irmão, do caminho de Deus. Nada, nada, nada. Não tem aquela de dizer, não, mas o que eu faço com o meu coitadinho do meu filho? Pune? Chama atenção? Repreende? É este o poder do pai? É este o poder do avô? Repreende? Não aceita? Não aceita o erro do filho? Não aceita o erro... Mas o senhor não perdoa ninguém? Eu não posso perdoar o erro contra Deus. A minha obrigação é encaminhá-los e apontar o erro, é dizer o erro está aí. Não faço o erro. Mas eu não tenho condições de perdoar. Quem tem de condições de perdoar é só Jesus. Quando a pessoa pedir o perdão. Aí essa pessoa, eu expliquei isso para a pessoa disse, mas o senhor não erra? O senhor não peca? Erro, peco, não vou esconder isso de ninguém, erro, peco. Mas a cada vez que eu erro, que eu peco, eu me coloco diante de Deus, confesso meus pecados e peço perdão. E ele me perdoa. Agora, o que não é possível é a pessoa continuar no erro. O pecado, ele é inerente à raça humana. Todos nós estamos sujeitos a ele, todos nós. Não há aquele que diga, não, eu não peco, eu sou bom, quer nada. Quando você fala isso, eu não peco, eu sou bom, você está pecando, você está errando. Aí está o pecado, já o pecado da soberba, da mentira. O pecado de ser papudo e contar uma coisa que não é verdade. Mas errou. Abaixa a cabeça, pede perdão a Deus, sai do caminho do erro, pede para não errar mais, não continua no caminho errado. Isso é que Deus quer de nós. Agora, quem não quer pedir perdão a Deus do erro está fazendo. Quem não quer sair do erro que está fazendo, vai responder amanhã diante de Deus por toda a eternidade. Vamos deixar bem claro uma coisa. O gozo que o Satanás, que o cão me dá nesta vida, é um gozo de algumas horas, alguns meses, alguns anos, talvez. Esse é o gozo que ele me dá. Mas em compensação, esse desgraçado me tira o gozo da eternidade. Vejam bem a troca que a pessoa faz com o erro e com o pecado. A troca de um gozo momentâneo, de horas, de meses, talvez de anos. Ele me tira o gozo da eternidade. Por alguns meses, por algumas horas, por alguns dias, eu tenho aqui o gozo terreno e depois eu perco o gozo eterno por toda uma eternidade que eu não sou capaz de medir o tamanho que é essa eternidade. Cristo entregou a sua vida para que eu não perdesse o gozo da eternidade. Ele veio e disse, olha, já que precisa um sacrifício perante o Pai, para que você não vá para o inferno, Francisco, eu vou morrer por você, eu vou entregar minha vida por você, e você tome consciência disso, e você siga o caminho. Essa pessoa me disse, mas o senhor não admite, então, o livre-arbítrio? Todos nós temos um livre-arbítrio, nós podemos fazer o que queremos, isso chama-se liberalismo absoluto, total. Deus diz, eis que ponho na tua presença o caminho do bem e o caminho do mal, o caminho da vida e o caminho da morte. Escolhe o caminho do bem, escolhe o caminho da vida. Nós temos realmente o direito de escolhermos a desgraça. Se nós quisermos escolher, Deus não vai inibir, Deus não vai proibir. Você quer ir por aí, vai, acabou. Fazer o quê? Só que quando ele diz para mim, eu ponho para você o caminho do bem e o caminho do mal, o caminho da vida e o caminho da morte, escolhe o bem, escolhe a vida. E ele me dá esta condição. E ele me diz, siga pelo caminho do bem, siga pelo caminho da vida, para que você tenha a eternidade para você. E o caminho da vida está no sacrifício do Senhor Jesus. É por ele que eu tenho de seguir e nada pode me desviar desse caminho. E este caminho eu tenho de seguir com ousadia, com intrepidez, com dor muitas vezes, porque a gente vê ao nosso redor tanta gente errando,
tanta gente querendo o mal, tanta gente descendo a ladeira, tanta gente não se incomodando. Por fim, ela não tendo mais argumento, ela disse para mim assim, não sei como é que o senhor crê nessa coisa aí que chama a Bíblia. Falei, minha filha, me dá, por favor, uma coisa melhor para eu crer. Me diga uma coisa melhor para eu crer. Mostra para mim uma coisa melhor para eu crer. Se você me mostrar uma coisa melhor para eu crer, eu vou crer nessa coisa melhor que você me apresentar. Mas enquanto você não me apresentar uma coisa melhor que isso aqui, eu vou crer nisso aqui e vou pedir a Deus, o que está escrito aqui, a perseverança na fé. Isso é que nós temos de ter, perseverança na nossa fé. Os caminhos são terríveis, os momentos são duros, os questionamentos são terríveis, os questionamentos são cada vez maiores, mas Deus quer de nós a perseverança. É a perseverança que vai nos dar a vitória. Nós temos de ser ousados, intrépidos e perseverantes, porque essa perseverança é que mostra a Deus o nosso amor por Ele. E aí, aqui mesmo nessa epístola está escrito, o meu justo viverá pela fé. Aquele que tiver a fé intrépida, aquele que tiver a fé ousada, ele vai viver pela fé em todas as circunstâncias da sua vida. Todas. Na doença, na enfermidade, na dor, na miséria, na pobreza, na depressão, na solidão, no isolamento, qualquer que seja a desgraça que o Satanás põe na tua vida, você vai vencer tudo isso pela fé. É a fé num Cristo maior, é a fé num Cristo Deus, é a fé num Cristo Salvador, que vai fazer você vencer todas as ciladas do demônio. Para nós fecharmos o nosso pensamento, é bom que a gente leia aqui o Salmo 37. Um salmo belíssimo, belíssimo, belíssimo. Olha o que ele diz assim: não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade. E foi uma das coisas que ela me disse ontem. Enquanto o senhor está aí buscando Bíblia, etc. Tem muita gente gozando riqueza, e tem muita gente cheia de dinheiro, tem muita gente vencendo a vida com dinheiro. Pois é, mas aqui está escrito, não tenha inveja disso. Não tenha inveja disso. Não tenha inveja disso. Olha o que está escrito aqui. Pois eles dentro em breve definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Confia no Senhor e faz o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Aí é que está o segredo, é alimentar-se da verdade. E quem é a verdade? A verdade é Cristo Jesus, porque ele disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida e a vida em abundância. Aí diz assim, agrada-te do Senhor e ele satisfará os desejos do teu coração. Nós vamos viver Cristo integralmente. E aí nós vamos nos agradar dele. E quando a gente se agrada de Cristo, está escrito aqui, a palavra dele, ele satisfará todos os bons desejos do nosso coração. E o versículo 5 diz assim, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele tudo fará. Essa é a vida que nós temos de colocar dentro da nossa visão, dentro da nossa perseverança, dentro da nossa ousadia, dentro da nossa intrepidez. É entregar para ele e crer que ele pegou. Porque quando a pessoa não crê, eu vou entregar de que jeito? Ele não está na minha presença, para ver se ele pegou ou não pegou? Quer dizer, eu tenho de crer que ele pegou. E eu entreguei a minha vida a Jesus e sei que ele pegou. Sabe por que eu sei que ele pegou? Porque os meus inimigos estão fazendo de tudo para me destruir. Estão fazendo de tudo para me derrubar. Estão fazendo de tudo para me envergonhar. Mas na última hora, Jesus vem e me acode e me põe no caminho certo e não deixa os meus adversários rirem de mim. E isto foi em toda a minha vida. Foi em toda a minha vida. E eu tenho certeza que esse mesmo Jesus continua comigo, porque eu entreguei para ele e a promessa dele é de que ele vai satisfazer os desejos do meu coração. Ele vai resolver os meus problemas e ele vai endireitar os meus caminhos. Amém? Amém. Quem crê, diga glória a Deus. Glória a Deus. Vamos pedir a Deus, então, que nós tenhamos
a fé intrépida, corajosa, de colocar na mão dele os nossos caminhos. Ó Senhor Jesus, nós te pedimos a todos nós, Senhor Jesus, que estamos aqui, e aqueles que estão nos ouvindo através do rádio ou da televisão, que tenham fé intrépida, ousada, fé corajosa de crer nas promessas de Deus para a nossa vida. E que nós tenhamos a perseverança, Senhor, de continuar crendo sempre nessa fé, para que nós possamos ser guiados pelo caminho de Deus, pelo caminho de Jesus Cristo, pela confiança que nós temos nele, porque ele vai satisfazer os desejos do nosso coração. Os que creem, digam amém, digam glória a Deus. Vamos orar agora ao Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a nossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, e nos livra, Senhor, de todo mal, porque teu, Senhor, só teu, é o poder, o reino, a honra e a glória, para todos sempre. Amém. Vamos aplaudir o Senhor Jesus? E vamos nos ungir com o óleo santo, porque a unção quebra a servidão, quebra a escravidão do pecado, a escravidão do demônio, a escravidão do cão. E vamos para a vitória, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.